Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo de hoje eu estou fazendo respondendo a uma amiga muito querida. Há um tempinho atrás, ela sempre está por aqui, vê os meus vídeos, e ela me perguntou como que eu entendia, né, esse versículo que eu vou falar aqui para vocês, né? Com certeza você já ouviu falar nesse versículo, você já ouviu pregações contendo este versículo bíblico e talvez, com certeza, você também já pronunciou ele algumas vezes, né? Que é o versículo que está lá no capítulo 24 de Josué, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa amiga me perguntou, né? Como eu entendia esse versículo, né? E eu confesso para vocês que eu dei para elas aquilo que eu tinha naquele momento, né? O entendimento que eu tinha, mas nem eu me convenci daquela resposta que eu mesmo dei. E eu fiquei pensando, e buscando em Deus, né? Para que o Senhor me desse um entendimento claro, onde eu pudesse ficar em paz, né? Eu lembro que eu falei para ela, né, que o que eu entendia desse versículo, né, de Josué, é que aquilo ali foi uma exceção, né, e de fato foi, porque pesquisando, você pode pesquisar aí, você vai ver que não existe. Essa frase, ela está contida exclusivamente em Josué 24. Não tem nenhuma outra parte da Bíblia Sagrada, nenhum outro versículo similar ou parecido, ou uma repetição desse versículo. Esse versículo, ele está exclusivamente aqui nesse contexto de Josué. E aí, o que eu pensava, né? Que de fato esse versículo aqui era uma exceção e não uma regra. Ele estava, né? Esse versículo estava aqui, né? Falando de exceções, né? De exceções, e não de uma regra que toda pessoa que cresce, né, no eterno, né, teria a sua família ali servindo a Deus, enfim. Mas eu continuei buscando em Deus para que o Senhor me orientasse a respeito disso, porque eu também, no fundo, eu tinha dúvida, né, sobre esse versículo, porque quando nós olhamos o contexto, né, principalmente agora que a gente vimos o contexto da história das famílias, eu achava muito contraditório. Um líder fala isso, né? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. E quando a gente vê na história bíblica, a gente vê que os padrões de família, né, é o oposto a isso, né? E eu ficava pensando, poxa, mas é uma discrepância muito grande, né? Pensarmos que a própria família de Jesus, né, ela não foi essa família, né, perfeita, assim, nos padrões, né, de conto de fada. O próprio Jesus fala que os amigos do homem são da sua própria casa, da sua própria família, né, e pensando em tudo isso, né, eu ficava buscando que o Senhor, ele me orientasse, né, nesse entendimento, para que eu pudesse entender melhor esse versículo. E esse dia eu tava lavando louça e conversando com Deus, né? E o Senhor falou comigo na minha mente, né? Que essa casa não era a família de Josué, que essa casa era uma casa sacerdotal. Eu fiquei pensando, como assim casa sacerdotal, né? E voltei a estudar o texto, li o texto todo e eu não encontrava sentido. Continuei orando e buscando, e o Senhor Deus me deu um entendimento. Esse que eu vou trazer aqui para vocês. Desde já eu quero deixar claro que é o que o Senhor me deu a entender, é o que eu entendi da parte do Senhor, né, que está escrito aqui. Então, queridos, vamos contextualizar esse versículo, porque todo versículo ele está dentro do contexto
de uma história. Então, a gente nunca pode pegar um versículo isolado sem entender qual que é o contexto dele naquela história que está sendo contada. E aqui em Josué não é diferente. Então, para nós entendermos melhor Josué, né? Então, o que estava acontecendo aqui? Aqui estava acontecendo o capítulo 24, né? A despedida de Josué e uma renovação de aliança. E aí a gente precisa entender quem é Josué. O nome de Josué, não por acaso, significa Jesus, né? Josué aqui é um símbolo de Jesus, é um símbolo do Messias. Então, Moisés passa o bastão para Josué. Moisés, ele não entra na terra prometida. Não, ele não coloca o povo na terra prometida. Quem vai colocar o povo na terra prometida é Josué. Então, Moisés, né, está ali simbolizando a antiga aliança, né, a antiga aliança. E Josué está ali representando Jesus, a nova aliança. Jesus que é por meio dele, por meio de Jesus, né, que as pessoas, né, que o povo vai entrar, vai herdar a Canaã, né? Então, nós precisamos entender isso, porque isso é primordial, nós entendemos isso daqui. Moisés, ele não entra na terra prometida, né? É a lei, né? Moisés representa a lei, ele não entra na terra prometida, ele não leva o povo para a terra prometida, né? E Josué, que é um símbolo de Jesus, é quem, né? É a nova aliança, né? Que vem após a velha aliança, que seria Moisés, e ele, que por meio dele, de Josué, é que vai conquistar as terras e vai, né, conceder o povo ali a herança de terra, partilhar a terra com eles e colocar eles dentro da promessa, dentro da herança. Então, pensando nisso, entendendo isso, né, vai ficar mais fácil quando a gente estudar aqui o texto, né? Então, entenda isso, né? Que Josué aqui, ele é um símbolo de Cristo, né? Da nova aliança, aquele que vai colocar o povo, né? Por meio dele que o povo vai conquistar a aliança, né? A promessa, no caso, a promessa, né? Então, olha só, eu vou ler o capítulo aqui 24, para você entender bem quem é que vai dizer essa frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Todo mundo diz que foi Josué que falou essa frase, né? E até eu acreditava, até o Senhor me mostrar aqui. Então, hoje nós vamos descobrir que quem disse essa frase não é Josué. Então, vamos lá, ó. O título aqui do capítulo, na minha Bíblia, que eu estou lendo aqui, a versão que eu estou lendo é a NVI, diz assim, ó: a renovação da aliança em Siquém. Então, olha só. Então, começa dizendo assim, ó: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Eles compareceram diante de quem? Diante de Deus. Eu tô frisando isso aqui que é para você começar entender bem o texto, né? Então, Josué convoca todos eles e eles comparecem diante de Deus, né? Olha, versículo 2. Josué disse a todo o povo. Olha o que Josué vai dizer a todo o povo, ó. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, aqui, Josué, ele está transmitindo uma mensagem, não dele, Josué. Essa mensagem que Josué vai falar aqui não é uma mensagem dele, é uma mensagem do Senhor. É o Senhor que está falando com aquele povo. Eu quero que depois que a gente terminar esse estudo, você pegue sua Bíblia, você leia o capítulo todinho para você entender direitinho quem está falando aqui, porque a gente vai ver que Deus é quem fala, e lá no final do capítulo aqui, Josué vai falar. Então, aqui é Deus falando, ó. Josué disse a todo o povo, ó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, ó, ele vai começar a transmitir a palavra que Deus estava falando por seu intermédio
para o povo. Então, aqui é Deus falando para o povo. Olha só. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Sei, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerras e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei treva entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldições sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram, e cidades que não construíram. Nelas vocês moraram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra estão vivendo. Mas eu e minha aqui, ó, foi mudada. É eu e minha casa. Em algumas traduções está família, ó. Então vamos falar no original. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, nosso Deus, que nos tirou a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aqueles grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que vivem nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aí, queridos, ó, vou parar aqui no versículo 19, ó. Aqui, ó, até o versículo 15, é Deus falando toda a trajetória de como Deus conduziu eles, de como
ele livrou eles dos inimigos, de como eles colocou na terra, né? Que eles não tinham cultivada. Aqui é Deus falando para eles, contando a história deles, desde Abraão, desde o chamado de Abraão, ele vem percorrendo todos os patriarcas e Deus vai contando, ó, eu fiz isso com vocês, eu livrei vocês. É Deus, podem ler aí na sua Bíblia que você vai ver, ó, Deus falando tudo isso. Aí no final ele fala, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa frase aqui não é de Josué, não é Josué que está falando aqui. É toda essa fala aqui, Deus está falando por intermédio de Josué. Quando Josué termina, encerra essa fala aqui, que é Deus falando com ele, aí o povo responde. O povo responde tudo isso, ó, que eles vão honrar a Deus, que Deus de fato abençoou eles, que Deus livrou eles. Aí, ó, sabe quando Josué vai falar que é a fala de Josué mesmo? É aqui no versículo 19, ó. Aí no 19 tá bem claro, fala assim, ó. Josué disse ao povo. Aqui é a palavra de Josué, a partir do versículo 19. Aqui, ó, do versículo 2 até o 15, né, que começa assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, tudo fala do Senhor Deus de Israel, até o versículo 15, conferir na sua Bíblia. Aí Deus fala, o povo responde, e na sequência Josué fala assim, ó, Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué. Tá vendo como tá claro o texto? Você tá vendo como há separação? A parte que Deus fala, a parte que o povo fala, a parte que Josué fala e a parte que o povo responde para Josué, ó. O povo, porém, respondeu a Josué, de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué, vocês são testemunha contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Ó, você tá vendo? Josué está falando assim, ó, vocês estão dizendo que vocês vão ser fiéis, vocês são testemunha. Vocês estão entendendo o que vocês estão falando hoje, vocês são testemunha contra vocês mesmos. Ó, somos, responderam eles. Disse Josué, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor o nosso Deus e lhes obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore perto do santuário do Senhor. Então, eu vou parar por aqui, leitor. Vocês conseguem entender que tá tudo no texto, que tá no texto, só que a gente lê, né? Queridos, aqui é assim, ó, quando a gente foi ensinado, por exemplo, você vem para esse texto aqui, e aí a sua vida toda você entendeu de que essa fala era de Josué, que Josué que falou essa fala. Aí a gente começa a ler o texto todo, atropelar tudo, e a gente não faz as pausas, a gente não sabe, a gente acha que é tudo Josué que está falando no texto e não é. Então eu quero falar para você, amiga querida, que tinha essa questão, né? E você também, se você tem dúvida, que você mesmo, por si só, pegue a sua Bíblia, leia pausadamente e observe, né? Exatamente isso aqui, ó. Quando que é Deus falando, né? E Josué transmitindo a mensagem de Deus para o povo. Quando que é o povo respondendo aquela mensagem, né? Que Josué passa, transmite ali para o povo. Quando que é Josué falando e quando que o povo está respondendo para Josué. Então, para você, minha amiga querida, que tinha esse questionamento, fica aqui, né, o meu entendimento desse versículo bíblico que está dentro desse contexto, né?
entendendo que Josué aqui, né, ele está representando Jesus, né, que coloca, né, Jesus simbolizando a nova aliança, né, que entra, né, na posse, que coloca o povo, né, na sua herança, na sua posse, porque foi por meio da nova aliança, né, que o povo ele vai herdar as promessas e não da antiga aliança que seria Moisés. E aqui é Deus, né, fazendo, né, renovando essa aliança com o seu povo, contando, né, tudo que ele fez, né, na vida do seu povo e falando para eles, né, vocês escolhem agora, né, a quem vocês querem servir, né. Vocês querem servir a outros deuses, né, os deuses, né, dos antepassados de vocês, os deuses da terra, as quais vocês estão hoje, né? Vocês escolhem aí a quem servir. Agora, eu e a minha casa, eu e os meus, né? Serviremos ao Senhor. Ai, que contradição, né? Mas não tem contradição aqui, né? Porque se a gente for pensar aqui, né? Que Jesus, né? É Jesus falando, ó, eu e os meus serviremos ao meu Pai, né? Eu e os meus, eu e a minha casa, né? Serviremos, né, ao Senhor, serviremos a Deus, porque Jesus ele nos leva, né, para o Pai. Então, esse é o entendimento que Deus me deu desse texto. Eu não vejo como Josué falando, aqui não é fala de Josué, aqui é o próprio Deus falando, né, não é fala de Josué. Porque se isso fosse fala de Josué, né, fica uma contradição muito grande, porque Jesus diz, né, uma coisa, a Bíblia mostra um padrão de família diferente, né, e essa é a única expressão que tem é aqui, ó, nesse texto. Não tem, pode procurar, pode pesquisar, eu já pesquisei, não tem nenhum outro canto, né, outro versículo parecido ou falando a mesma coisa. Então, esse versículo aqui de Josué não é fala de Josué, não é Josué que diz isso, né? Eu e a minha casa, né? Serviremos, né? Ao Senhor. Por quê? Porque onde tem pecado, tem divisão, né? E Jesus, ele fala isso, né? Jesus fala que os inimigos do homem são da sua própria casa, né? E que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. E aí a gente vê o contexto das famílias, que são praticamente todas as famílias. Quando a gente faz um panorama das famílias, faz um raio-x das famílias na Bíblia, a gente não vê esse padrão, né? De família perfeita e santa, toda a família ali servindo a Deus. A gente não vê isso, né? Se a gente for parar para pensar, eu quero dar um exemplo aqui só de Moisés. Pronto, eu vou falar de Moisés, Arão e Miriam, né? Servos de Deus chamados, servindo na obra, né? Uma família crente, uma família cristã. No entanto, Arão e Miriam tiveram inveja do próprio irmão, se levantaram contra o próprio irmão, né? E Deus vai ali, põe lepra em Miriam e fala com eles, né? Repreende eles. Então não há essa ideia de a família toda servindo a Deus, né? Com perfeição. Isso não tem, não tem. Eu não vi, porque quando eu olho para a família de José, a gente vê, né? Vendido pelos irmãos, odiado, né? Invejado. Então a gente começa a olhar, né? Para essas famílias todas e começa a fala assim, poxa, alguma coisa, esse versículo, ele tá com muita, como é que fala? Não tem a ver, ele tá muito fora da realidade humana, bíblica de família, tá muito fora, né? Tá muito fora. Eu sei que muitas pessoas usam esse versículo, né, para pensar assim, que a pessoa sendo uma serva de Deus, um servo de Deus, né, buscando a Deus, Deus ele vai ter misericórdia, e por causa da fidelidade dessa pessoa, né, por causa da busca dessa pessoa,
Deus, ele vai salvar essa família por amor dessa pessoa, mas salvação, nós não podemos usar esse padrão para salvação, né? Agora sim, Deus pode abençoar sua família por meio de você, sim, mas salvação é outro critério, é outra coisa. Deus pode ouvir a sua oração, pode guardar o seu filho, pode livrar o seu filho, proteger o seu filho, né? As suas orações como mãe, como pai, pode guardar os seus filhos e livrar os seus filhos de muitas coisas ruins. Mas isso não vai envolver salvação. Salvação é algo individual de cada ser humano, né? Eu sei que Deus, por amor aos seus, a própria palavra diz isso também, né? Que por amor aos seus, ele faz misericórdia, né? Até 1000 gerações, 1000, né? 10.000 gerações, né? Daqueles que o ama e faz a sua vontade. Então, Deus, ele é misericordioso, né? Por amor ao seu servo, por amor àquele que faz a sua vontade, né? Ele derrama bênção na vida dos seus parentes, dos seus familiares, mas isso é diferente, né, de nós pensarmos que a nossa busca, que as nossas orações vai fazer com que, por exemplo, alguém dos nossos que não queira, que não aceite, né, eles venham, né, a mudar de ideia pela minha oração ou pela sua oração, né, porque é aquilo que eu falei nos vídeos anteriores. Se aquilo que Jesus fez na cruz, né, que foi um sacrifício perfeito, se como é que se diz? Se a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa não fez com que elas mudassem, a minha e a sua oração vai fazer alguma coisa, vai colocar um pezinho nisso, então nós estamos jogando o sacrifício de Jesus por terra. Estamos colocando a salvação dessas pessoas como um mérito nosso, porque se a gente pensar, se Jesus fez tudo pelo ser humano, Jesus já fez tudo pela salvação do ser humano, né? Minha, sua, dos nossos parentes, Jesus já fez tudo. Então, se Jesus já fez tudo pela salvação dele e além disso mandou o Espírito Santo dele para convencer essa pessoa, e além de tudo isso, né, essa pessoa ela não aceita, ela não quer, e você tem que orar não sei quanto tempo para esse seu parente querer, então isso quer dizer que o mérito não foi da cruz de Cristo, não foi do Espírito Santo, foi das suas orações que orou. Então, isso não tem cabimento, né? Não tem como. Então, eu creio assim, que o Pai, ele fez a sua obra redentora por meio do Filho, a salvação está acessível a todo aquele que quer, né? O Espírito, ele trabalha, né? Ainda ele está aqui na Terra, né? Convencendo as pessoas, né? Todas as pessoas. Mas se a pessoa não quer, né? Se a pessoa não aceita nem ser convencida pelo Espírito Santo, não vai ser a minha e nem a sua oração que vai fazer com que essa pessoa mude de ideia, né? E aceite. Então, outra coisa que eu falei no outro vídeo, eu vou reiterar aqui. Você nunca viu na Bíblia nem um apóstolo, nem Jesus, ninguém orientar uma pessoa a orar pela salvação de ninguém. Você vê a Bíblia orientando sobre você orar pelos doentes, por outras causas, mas pela salvação de ninguém, você não vai achar um versículo na Bíblia falando que você tem que orar pela salvação, né, dos seus. E você também não tem nenhum testemunho de ninguém que orou 10, nem 20, nem 30 anos pela salvação de ninguém. Eu nunca vi isso na Bíblia, né? Isso é doutrina de homens, né? Que manda a pessoa ficar lá orando. E às vezes tem pessoas que fazem isso, ficam orando 10 anos e às vezes a pessoa até vai, mas nem fica. E isso é o meu caso. Fiquei muitos anos orando pelo meu marido, pedindo pelo meu marido. Meu marido foi, não ficou nem 5 anos e até hoje nunca mais quis saber. Então isso para mim é algo que não funciona. O que funciona para mim é Jesus fez um sacrifício perfeito. E todo aquele que crê e aceitar e for convencido pelo Espírito Santo de Deus, que é quem verdadeiramente convence as pessoas, né, será salvo. Então, queridos, é isso, né? Esse vídeo aqui é só para tirar
essa dúvida aqui, lá de Josué, tá bom, amiga querida? Eu espero que você tenha entendido, né? Que você estude aí na sua casa e confira o texto direitinho, tá bom? E vocês também que passaram por aqui e viram esse estudo, também confira, abra sua Bíblia aí, ore a Deus e confira direitinho, para que você possa, né, chegar ao entendimento correto desse texto e de repente você não ficar iludido ou enganado ou, né, frustrado, porque às vezes traz frustração, né? As pessoas se frustram muito, porque querem demais ver os seus queridos salvos. Esse é um desejo de todos nós, é um desejo do Pai também, né? A própria palavra fala que o desejo do Pai é que o ímpio se arrependa e alcance misericórdia, né? O Pai, ele não tem prazer na morte, né, dos seus filhos, dos seus queridos, e nem nós. Só que salvação é algo individual de cada um, né? As pessoas, elas precisam querer, né? Elas precisam querer esse Jesus, elas precisam querer essa salvação, elas precisam querer o pacote que vem junto quando a gente aceita, né? Porque Jesus, ele nos salva não para nós vivermos de qualquer jeito e nem para nós vivemos para nós mesmos. Jesus, ele nos salva para que nós, né, renunciamos a nós mesmos e nós possamos tomar a nossa cruz e seguir ele. É uma vida de luta, de renúncia, né? De fé, que é confiança. E as pessoas não querem isso, infelizmente, né? E então a gente precisa entender isso, porque quando a gente entender isso, é libertador, a gente se liberta de um fardo, de um peso que não está nas nossas costas, né? Jesus, ele não vai pedir conta da vida de ninguém, porque a palavra diz que cada um dará conta de si. Você não vai dar conta do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu enteado, da sua prima. Não, a palavra diz que cada um dará conta de si, porque é algo individual, né? Cada um dará conta a Deus de si. Cada um vai comparecer no tribunal para prestar conta do seu pecado, né? De si, das suas escolhas, né? Das suas escolhas, daquilo que as pessoas, como é que se diz? Escolheram, né? E o nosso papel como cristão é um só, gente. É testemunhar e pregar. É falar a palavra, né? É pregar. É fazer discípulo. Jesus não mandou a gente fazer outra coisa. Jesus não mandou falar assim, ó, vão e ore 10 anos pelo agora. Não, Jesus mandou pregar a palavra, ensinar a palavra, porque quem liberta é a palavra. Você pregando a palavra, se o solo for um bom solo, a palavra, que é a semente que você semear nesse solo, ela vai germinar, porque o solo que é bom, você pode jogar a sementinha lá que ela vai germinar. Agora, se o solo não prestar, minha amiga, você pode jogar milhares e milhares, você vai desperdiçar semente, vai jogar as pérolas aos porcos, não vai germinar semente nenhuma, né? Dependendo do solo, do terreno. Então é isso, queridos, é isso. Nós precisamos entender isso. Salvação é algo individual, cada um dará conta de si. Essa família de conto de fada, ela não existe. É só a gente estudar a Bíblia, a gente olhar aqui que tá nítido e claro aqui, né? O padrão de família, porque entrou o pecado, né? Deus, a família que Deus, dos planos de Deus, né, que seria sem pecado, nunca ocorreu. Por quê? Porque depois que entrou o pecado no mundo, entrou a divisão, entrou a ira, entrou tudo isso, né? Entrou tudo isso. Houve uma mistura aí, né, nas sementes, né? Joio e trigo. E então a gente precisa entender isso, ter essa maturidade espiritual para entender isso, né? Que aquilo que Jesus falou, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Por que Jesus disse isso, né? Porque tudo que Jesus falou, né? A propósito tem sentido em tudo que ele falou. Nós não podemos amar mais os nossos parentes do que a Cristo, né? Nós não podemos, porque ele mesmo falou, aquele que
que não deixar, o que é não deixar, né? Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Então, vai ter circunstância de família, né? Vai ter famílias aí que vai ter 2 que serve, vai ter 3 que serve, dependendo da quantidade da família. Vai ter família que vai ter um só que serve. Então, tem que deixar. É o que Jesus falou assim, ó. Se não, primeiro que não tem como seguir junto. Se os dois, né, não combinam, não tem como seguir junto, né? Não tem como andar, se os dois não combinam, não tem como andar os dois juntos. Então, sempre você vai ter que optar por um ou por outro, né? Aí é onde Jesus fala, né? Você tem que deixar por amor a Jesus. Se você ama Jesus, você tem que deixar quem quer que seja, por amor a Ele, porque sempre vai haver um conflito entre quem serve e quem não serve, infelizmente. E nessa hora, se você não tiver uma fé madura, você vai fazer igual a mulher de Ló. Você vai olhar para trás, né? Você vai ficar com dó, você vai ficar com pena, você vai deixar o seu sentimento humano te levar para o buraco. Aquela história de Jó, ela nos conta o final dos tempos. Aqueles anjos pegando na mão ali de Jó, de Ló e das suas filhas, significa os anjos no fim no fim do mundo, quando eles virem recolher, né? Recolher todos aqueles que foram eleitos. E aquela mulher vai simbolizar aqueles que vão ficar para trás, aqueles que vão olhar para trás, que não vão suportar. Então, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos olhar para quem quer que seja, porque se nós olharmos, né, se o nosso amor por Jesus não for maior do que o nosso amor por essas pessoas, nós vamos ficar para trás, como a mulher de Ló falou. Então, queridos, é isso. Olha, fiquem todos na paz do Senhor, que essa mensagem tenha abençoado a sua vida, que você venha cada dia mais crescer na graça, no conhecimento do Eterno, que você seja um mergulhador de profundezas, que você ore quando você não entender alguma coisa, ore. Às vezes Deus demora para responder a gente, como neste caso aqui, ó, já tem muito tempo que eu tenho pedido a Deus o discernimento, né, deste texto, assim como tem muitos ainda que eu tenho dúvida, eu tenho orado, pedido a Deus que o Senhor, Ele me dê o discernimento para que eu aprenda corretamente, que eu ensine corretamente, que eu não fale nada de mim, porque eu não tenho nada para falar, e que eu não venha desonrar o nome do Eterno, que eu não venha falar coisas, né, às vezes até por ignorância mesmo, que às vezes acontece com a gente, às vezes a gente entende de uma maneira e fala, e às vezes não é por maldade, porque de fato a gente entendeu aquilo ali, mas depois o nosso entendimento vai clareando, a gente vai aumentando o grau do conhecimento e aquilo vai se tornando mais claro para a gente. Isso acontece também, né? Mas que nós possamos buscar cada dia mais, ainda digo mais, a gente precisa buscar em muito, sabe por quê? Porque aquela tática de Satanás de usar a palavra do Eterno contra o próprio Jesus continua até os dias de hoje. Os satanistas, eles continuam usando a própria palavra para desafiar os filhos de Deus. Eu vejo aí muitos debates onde os bruxos, né, eles estão desafiando, né, os filhos de Deus com a própria palavra. E eu estou vendo muitos filhos de Deus passar vergonha porque eles não sabem da razão da sua fé. Então, nós precisamos muito do discernimento espiritual para que nós possamos dar razão da nossa fé. Lembre-se, Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, né? Então, nós temos que buscar essa sabedoria em Deus para que Ele nos dê o discernimento por meio do seu Espírito e nós possamos estarmos firmes contra essas ciladas do inimigo, tá bom? Queridos, fiquem todos na paz do Eterno, que o Pai abençoe a você, a sua família, onde você estiver, tá bom? Fiquem todos na Shalom e até o próximo.